Vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, algo que aconteceu na minha vida e com a experiência que eu tenho, com a visão que eu tenho em relação à vida, minha vida. Eu fiquei me perguntando, né? A gente tem perguntas no Theta Healing, a gente trabalha com perguntas que são perguntas chaves para encontrar os bloqueios, as crenças, aquilo que a gente está mantendo inconscientemente. Então, fiquei na pergunta, me perguntei várias vezes o que eu precisava ver, né, o que eu não estava vendo. Atendi uma pessoa com um problema de saúde, e esse problema de saúde me chamou muita atenção. E eu fiquei perguntando o que existe em mim, né, que está compatível com essa pessoa, porque eu acessei, né, essa pessoa, essa realidade, essa situação. Então, assim, fiquei por vários dias nessa pergunta tentando perceber e não tinha ainda encontrado o X da questão. Até que, num determinado momento, onde eu estava numa conversa com os meus pais, depois de encerrar a ligação, né, estava por telefone, encerrei a ligação, nada a ver com o assunto, era assunto totalmente diferente. Desço para levar o lixo e quando eu subo, me vem claramente imagens, cenas de uma situação que eu vivi, onde essa situação era relacionada à saúde, onde a pessoa que estava tratando uma questão de saúde em mim falou que se eu não tratasse, não cuidasse dessa situação, ela viraria um negócio muito maior. E aí, quando eu recebi essa informação, é claro que eu continuei fazendo o meu tratamento, eu continuei fazendo o meu acompanhamento, mas para mim, em algum nível, em algum lugar dentro de mim, era um orgulho eu falar que eu estava, que tinha a possibilidade de virar aquele problema. Lembro que na época eu comentei com o meu namorado e quando eu falava pra ele, né, quando eu comentava com ele, eu sentia uma alegria dentro de mim, é como se aquilo fosse muito importante, aquela situação, se eu tivesse naquela situação de saúde, seria algo assim incrível. E nunca parei para pensar o porquê, né, daquilo. Mas claramente neste dia em que eu estava subindo as escadas, me veio claramente essa imagem, eu falando para a pessoa, toda a cena completinha. Aí sentei e falei assim, o que está certo sobre isso? O porquê eu estou mantendo essa informação, porque isso ainda existe dentro de mim, porque isso veio neste exato momento. Então, sentei fazer o dever de casa, né, o trabalhinho de casa, e percebi que, quando criança, eu não me sentia amada. Eu não me sentia amada, me sentia rejeitada, me sentia inferior. Então, o que o meu subconsciente, o que a minha mente estava criando ali, no caso, o que aquela situação, né, daquele atendimento me fez perceber que estava ali em mim, porque ressoava de alguma forma, aquilo mexia comigo, aquela situação, aquele problema, né, mexia comigo em algum nível, mas eu não entendi o porquê, porque eu não tinha nenhum problema relacionado, eu não tinha problema de saúde relacionado a pessoa, no caso, tem ou tinha. Então, assim, o que eu identifiquei foi que, então, olha só, olha como é interessante, como a nossa mente, o nosso subconsciente, ele é, assim, ó, perfeito, porque ele vai executar, ele vai te mostrar o que está dentro de você que você precisa limpar, né? Ele vai apontar para você o que está gerando bloqueios na sua vida. Então, quando eu percebo que existem ainda essas imagens, essas fotos, essas falas, essas vozes dentro de mim, eu percebo que por muitas vezes, há muitos anos atrás, eu vivia situações onde eu me colocava nessas situações para me sentir amada, para fazer parte, para ser vista. E o que acontecia era que na minha mente, na época, me veio claramente isso, que como se a minha mente falasse assim para mim, se você sofrer um acidente, você vai ser amada, as pessoas vão te amar, as pessoas vão olhar para você, as pessoas vão cuidar de você, as pessoas vão cuidar de você, você vai ser cuidada. E é claro que eu não sofri nenhum acidente, não passei, né, por nenhum problema de saúde, mas a minha mente, o que a minha mente falava para mim
era que se eu ficasse internada, se eu ficasse doente, eu seria amada, as pessoas iriam me cuidar. Por quê? Mas por que a minha mente falava isso pra mim, contava essas historinhas pra mim? Porque eu tinha essa ferida, né? Ferida da rejeição, eu tinha esse sentimento de não ser vista, de não ser cuidada, de não ser amada, de não ser protegida. Então a minha mente, o meu subconsciente falava que se eu ficasse doente, as pessoas iriam me amar. Se eu sofresse um acidente, as pessoas iriam me amar. Então olha que coisa, olha que incrível, olha que perfeição, né? Eu poderia ter criado acidentes, eu poderia ter criado doenças terríveis, ficar internada, passar por problemas gravíssimos, mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque eu não alimentei, né? Eu fui trabalhando no decorrer ali dos anos, quando eu fui identificando, eu fui limpando tudo isso, fui ressignificando tudo isso, fui ressignificando as questões que estavam ali entrelaçadas com aqueles sentimentos, com todas aquelas emoções que estavam dentro de mim guardadas. Mas perceba que se isso veio para mim, se essas informações vieram para mim, essas imagens vieram para mim quando eu fiquei na pergunta, significa que em algum lugar dentro de mim ainda isso existia. E se isso existia, isso precisava ser limpo, porque isso estava gerando outras emoções, estava gerando outros acontecimentos que me fazia sintonizar exatamente com situações parecidas para que eu pudesse olhar para isso. Então olha que perfeito, Deus é perfeito, o universo é perfeito, ele entrega para você exatamente aquilo que você precisa para olhar para aquilo que está dentro de você, para aquele lixo que está guardado dentro de você. Então nada é por acaso. Passa uma borracha nessa crença de que acreditar que isso aconteceu por acaso, por acaso eu conheci essa pessoa, por acaso eu tô vivendo essa situação. Não é por acaso. Se você está vivendo essa situação, se você está vivendo esse problema, se você está com essas dificuldades, se você está com esses problemas de saúde, de alguma forma você criou. O seu corpo está manifestando aquilo que você está pedindo, consciente ou inconscientemente. Então, o teu corpo é que vai atualizar as experiências que você vai viver ou aquelas que você já está vivendo ou que você viveu. Então, perceba tudo ao seu redor, tudo que você está vivendo, os locais onde você frequenta, as pessoas com quem você se relaciona, as pessoas com quem você convive, porque em algum nível, em algum lugar dentro de você existem informações compatíveis. Então eu como terapeuta, eu como trabalho com N questões, então muitas delas que vêm para mim situações que eu já me trabalhei, que eu já curei em mim, outras que eu preciso curar, que eu preciso olhar, né? Então, nada é por acaso. Ou outras ainda que eu posso ajudar, que eu tenho capacidade de ajudar, de resolver, ajudar a pessoa a resolver, trazer um caminho para que a pessoa resolva, porque eu não resolvo o problema de ninguém. Eu sou apenas um canal, eu sou apenas a pessoa que tem as ferramentas certas para que a pessoa possa fazer, né? Então é a pessoa que vai acessar as informações, é a pessoa que tá vivendo a vida, é a pessoa que tem aquele bloqueio, toda aquela sujeirada dentro da mente dela. Então eu sou o canal, eu sou a pessoa que tem as ferramentas para que ela acesse a consciência que ela precisa acessar, que ela traga à tona a consciência que ela precisa ter naquele momento e ressignifique. Não é só trazer para consciência, é ressignificar, é trabalhar, limpar aquele lixo, é deletar aqueles arquivos que estão ali no subconsciente. Então olha que perfeito. Olha que incrível. E as ferramentas, elas não são para serem entendidas, elas estão aí para serem usadas, para serem acessadas e transformar de uma forma muito mais fácil, muito mais leve. Aí você pergunta, tá, mas por que há muitos anos atrás isso nem existia? Porque muitos anos atrás, olha a consciência que as pessoas tinham e olha a consciência que as pessoas têm hoje. Tudo vai evoluindo, tudo vai se transformando, tudo vai se modificando, as pessoas vão adquirindo novos conhecimentos e mais ferramentas vão estando disponíveis, né, para nós acessarmos, para vivermos uma vida muito mais leve, porque é possível sim viver uma vida muito mais leve. Talvez você pode acreditar que não é possível, porque você tem crenças que tudo tem que ser difícil, que tudo tem que ser na luta, e aí é mais disso que você vai ter, mais problemas e mais problemas, você vai somatizando, e é o que tá ali na sua mente que faz com que você crie a sua realidade. Criar a realidade
seja consciente e inconscientemente. Então perceba como está a sua vida hoje, perceba o que você está criando na sua vida hoje, perceba as pessoas que você convive, as pessoas que você se relaciona, os locais que você frequenta, o local que você mora, tudo isso tem informação. E essas informações, em algum nível, ressoam com você, porque é você que está inserido exatamente ali naquele local.